Pessoal, vamos fazer duas questões aqui agora sobre cilindros, né? E não só sobre cilindros. Essas questões também vão abordar outros sólidos geométricos, como essa questão de número 2 aqui. Então vamos lá. Questão de 2023, questão para fiscal ambiental, prefeitura de Diorama. Uma caixa d'água tem um formato de um cilindro de altura H e raio da base R, tá? Então, assim, primeira coisa, eu tenho uma caixa d'água de o formato de um cilindro, ok? De altura H e base de raio R. R aqui, R aqui. E alimenta, tá, então a caixa d'água, ela alimenta um reservatório de formato cúbico. Então você tem um cubo aqui, um cubo, tá? Por quê? Porque essa caixa d'água, ela alimenta o reservatório. Então a água, ela sai daqui e vem para cá, tá? Alimenta o reservatório em formato cúbico. O que nós aprendemos? O que é um cubo? Um cubo é um sólido geométrico que possui as arestas, né, todas iguais, tá? Então, aqui é A e aqui é A. Por quê? Porque num cubo, as faces do cubo, as faces laterais e as faces das bases são quadrados. E se são quadrados, os lados são iguais, tá? Então vamos ler de novo. Uma caixa d'água tem um formato de um cilindro, de altura H e raio da base R, e alimenta um reservatório de formato cúbico e com o mesmo volume. Opa, aqui é o pulo do gato da questão. O que a questão me disse? Ela me disse que o volume do cilindro é igual ao volume do cubo. Beleza? Aqui que a questão fala, a aresta desse cubo vale, ou seja, quanto que é o meu A? A aresta, né? O lado do meu cubo. Qual que é? Vamos lá, né? Primeira coisa, pessoal, qual é o volume do cilindro? O volume do cilindro é área da base multiplicado pela altura. Então, deixa eu só escrever direito aqui. Volume do cilindro é a área da base multiplicado pela altura, igual a... Qual é o volume do cubo? O volume do cubo é o lado ao cubo, né? A aresta ao cubo. Então aqui é A ao cubo. O que ele está querendo? Ele está querendo saber a aresta, tá? A aresta está elevado a 3, elevado ao cubo. Para eu tirar esse elevado ao cubo, eu vou fazer uma raiz cúbica, certo? Então vai ser A igual a raiz cúbica de πr ao quadrado h. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu posso pegar essa raiz cúbica e transformar em πr ao quadrado h elevado a 1/3. Eu posso fazer isso? Posso. Sabe por quê? Se eu tenho aqui raiz de 4, o que é raiz de 4? Raiz de 4 é a mesma coisa que 4 elevado a meio. Raiz cúbica de 4 é a mesma coisa que 4 elevado a 1/3. E assim por diante. Então aqui eu posso fazer isso. E aí quando eu tenho esse expoente aqui, o que eu faço? O π, quando ele não é elevado a nada, é a mesma coisa que elevado a 1. O h, como ele não está elevado a nada, é como se ele fosse elevado a 1. Aí o que eu faço? Eu tenho um expoente elevado, né, uma multiplicação entre parênteses que está elevado a um expoente. O que eu faço aqui? Eu multiplico o expoente por cada expoente daqui de dentro do parênteses. O que vai acontecer? A é igual a π elevado a 1/3 multiplicado por h elevado a 1/3. Multiplicado por o raio, como o raio está ao quadrado, o quadrado, né, elevado a 2, multiplica por 1/3, vai dar 2/3. Aí isso aqui eu posso reescrever assim, A é igual a π vezes h, esses dois elevado a 1/3, multiplicado por r elevado a 2/3. Essa é a resposta. Gabarito, letra A. Letra A? Letra A. Então, pessoal, o que a gente fez aqui? A gente utilizou
a fórmula do cilindro, tá? A fórmula do volume, a fórmula do volume do cubo e, feito isso, a gente simplesmente desenvolveu a matemática, tá? E aí tem aqui umas operações com radiciação, com a parte de expoentes, né, de raízes, que você tem que estar atento, tá? Então, é só isso. Agora vamos para a questão de número 6. Questão 6. Vamos lá. Leia o texto. Se dissermos que o índice pluviométrico de um dia em um certo local foi de 2 milímetros, isso significa que, se tivéssemos nesse local uma caixa aberta com 1 metro quadrado de base, o nível de água dentro dela teria atingido 2 milímetros de altura. Então, olha só, vamos interpretar. Se eu tivesse uma caixa aberta, então, aqui está a minha caixa, ó. Essa caixa possui 1 metro quadrado de base. Olha só. Então, a base dessa minha caixa tem 1 por 1, né? Se é 1 metro quadrado de base, 1 metro quadrado de base é um quadrado de 1 por 1, tá? Se tivéssemos nesse local uma caixa aberta com 1 metro quadrado de base, o nível da água dentro dela teria atingido 2 milímetros de altura naquele dia. Então, vou colocar aqui de azul para combinar com a água, né? O que teria acontecido aqui? O nível da água teria chegado bem aqui, ó. Teria chegado aqui, bem assim, ó. E isso daqui seria os 2 milímetros de altura. Isso aqui é como a gente mede, né? Tantos milímetros que choveu em determinado lugar. A gente faz assim, um quadrado de 1 por 1, e se elevou 2 milímetros, é porque choveu 2 milímetros, tá? Basicamente isso aqui. Beleza. Para chegar a esse índice, há centenas de estações meteorológicas espalhadas pelo país utilizam um aparelho conhecido como pluviômetro. Beleza. Com base nessas informações, considere um pluviômetro com o formato de um cilindro reto. Então, olha só, nós temos o nosso cilindro aqui, ok? De base igual a, né, com o raio da base igual a 80 centímetros. Então, aqui está o nosso raio. Raio de quanto? 80 centímetros. Que foi exposto a uma chuva de índice pluviométrico de quanto? 8 milímetros. Então, vamos fazer o que o exercício falou lá em cima. Suponha que a nossa caixa aberta, nossa caixa, ela é um quadrado de base de 1 por 1. Choveu aqui. Quanto que choveu? 8 milímetros. Aqui choveu 8 milímetros. Ó, essa altura aqui é 8 milímetros. Ok. Nessas condições, a altura da água dentro do cilindro foi de quantos? Basicamente, o que ele está querendo dizer, pessoal? Vamos lá, vamos entender. A questão, primeiramente, ela explicou o que é que significa esse índice pluviométrico de tantos milímetros. No caso aqui falou 2 milímetros. E aí ela explicou. Se você tiver uma caixa aberta que tenha uma base quadrada, né, de 1 por 1, vai ter subido 2 milímetros. Essa é a explicação. Aí a questão fala assim, olha, em determinado lugar nós temos um pluviômetro, mas é um pluviômetro cilíndrico, tá? E choveu 8 milímetros. Qual é a altura da coluna de água nesse pluviômetro cilíndrico? Pessoal, nesse caso aqui, o que você tem que fazer? Primeiramente, nós temos que calcular qual que é o volume de água que o índice pluviométrico de 8 milímetros equivale. Essa é a primeira coisa, porque a questão nos deu a maneira de calcular esse índice pluviométrico quando nós temos uma caixa de base quadrada de 1 por 1. Então vamos fazer? Olha só, essa minha caixa de 1 por 1, se choveu, sobe 8 milímetros. Qual que é esse volume? O volume de um cubo é o quê? No caso, né? Nesse caso aqui não é um cubo, né? Necessariamente, vai ser como se fosse um paralelepípedo, mas não importa, tá? Nesse caso aqui, qual que é o volume dessa caixa aqui?
O volume dessa caixa é comprimento vezes largura vezes altura, tá? 1 metro vezes 1 metro vezes 8 milímetros. Aí aqui, pessoal, toma muito cuidado. Vou colocar aqui um ponto de exclamação. Quando nós temos esse tipo de questão, que tem milímetros, metros, centímetros, você tem unidades de medida diferente. Você não pode sair multiplicando, porque estaria errado. O que você tem que fazer? Você tem que deixar todo mundo na mesma unidade de medida. Então, assim, como a questão fala aqui, ó, nessas condições, a altura da coluna d'água, da chuva, dentro do cilindro em milímetros foi aproximadamente quanto? Então, vamos transformar tudo para milímetro, tá? Então, vamos lá. 1 metro equivale a quanto? 1 metro, pessoal, equivale a... Deixa eu só ver aqui se tá gravando, né? Porque eu nem conferi. Tá gravando? Tá gravando. Beleza. Então, vamos lá. 1 metro vale quantos milímetros? Vale 1000 milímetros, tá? 1000 milímetros. 1 metro, 1000 milímetros, tá? Ó, só para vocês lembrarem. 1 metro é igual a 1000 milímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros, tá? Toma cuidado com isso aqui, porque isso aqui é importante, tá? Então, beleza. Qual que é o volume dessa caixa? Então, o volume da caixa vai ser igual a comprimento vezes largura vezes altura. Então, 1000 multiplicado por 1000 multiplicado por 8. Isso aqui vai dar quanto? Volume da caixa igual a 8 milhões de milímetros ao cubo. É isso aqui. Aí, o que acontece? Esse volume dessa caixa é equivalente igual ao volume do cilindro, tá? Por quê? Porque a questão me disse que o pluviômetro que foi utilizado é um pluviômetro em formato de cilindro reto, tá? Então o volume tem que ser igual, porque a medida, o índice pluviométrico é 8 milímetros. Então, para ambos os casos, os volumes têm que ser iguais. Essa era a interpretação da questão, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é igual a πr ao quadrado multiplicado pela altura, tá? Aí aqui, a primeira coisa, o nosso raio, né, o πr ao quadrado, o nosso raio está em centímetro. Quanto que é 80 centímetros em milímetros? É igual a quanto? 800 milímetros, tá? 80 centímetros é igual a 800 milímetros, tá? Beleza, então vamos lá. Qual que é o volume desse cilindro? O volume desse cilindro é igual ao volume da caixa, tá? Que é 8 milhões. Então, 8 milhões. Igual a π. A questão me falou o seguinte, ó. Use π igual a 3. Então, π é igual a 3. Multiplicado por r ao quadrado, que é 800 ao quadrado, multiplicado pela altura, que eu quero saber, tá bom? Então vamos continuar. Ó, 8 milhões é igual a 3 multiplicado por 800 ao quadrado é a mesma coisa que 800 vezes 800 vezes altura. Eu tenho 4 zeros de cá, 4 zeros de lá. Posso cortar? Posso. Corta, corta. Corta, corta. Corta, corta. Corta, corta. Sobra o quê? 8 mais 2 zeros, né? Então, 800 dividido por 3 vezes 8 vezes 8 de novo. Isso é igual a quanto? A altura, tá? Eu vou passar para cá, aqui para cima, ó. Eu posso fazer 800 dividido por 8? Posso. Quanto que é 800 dividido por 8? É quanto? É 100. Então, aqui vai ser 100 dividido por 3 vezes 8, 24, igual a altura. Quanto que vai ser minha altura? 100 dividido por 24. Bom, aqui você pode prestar atenção em outra coisa que ele fala aproximadamente, tá? Então, vamos lá.
Que número que, né, multiplicado por 24 dá 100? Existe um número exato? Não. Qual é o mais próximo? Na minha visão é 4. 4 vezes 24 dá quanto? 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Então aqui sobra quanto? Sobra 4, tá? Então a altura aproximada deu quanto? 4 milímetros. Certo? Então olha só. A nossa conta final aqui foi 100 dividido por 24. 100 dividido por 24. Que deu quanto? Deu 4. Se você fizer aqui 24 vezes 4, olha só. 4 vezes 4, 16 sobre 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Daria 96. Então a nossa altura é um pouquinho maior que 4 milímetros. Mas como a questão pediu aproximadamente, então qual que é a nossa resposta? Letra D. 4 milímetros. Opa, a gente sempre faz de vermelho, né? 4 milímetros. Entenderam, pessoal? É uma questão chatinha, tá? Essa daqui, na minha visão, não foi uma questão fácil, porque primeiro você tinha que ter essa interpretação de como calcular o volume quando eu tenho um índice pluviométrico de 2 milímetros, pegar essa interpretação, jogar para o meu índice pluviométrico de 8 milímetros e fazer essa equiparação com o meu pluviômetro de formato cilíndrico. E ter a sacada que os volumes têm que ser iguais, porque eles estão medindo a mesma coisa, eles estão medindo o índice pluviométrico, entendeu? Então a resposta foi quanto? 4 milímetros. Beleza? Na próxima aula a gente dá continuidade e nós já falaremos de esfera. Beleza? Até a próxima.